Olá, queridos irmãos e amigos. Vamos meditar sobre a palavra de Deus para este nosso domingo de manhã. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Aqueles que quiserem me acompanhar, 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Do versículo 8 ao 11. Diz assim o texto: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos meditar, queridos, sobre aqueles que estão a salvo do inimigo. Esse versículo, o versículo 8, ele é muito usado, muito citado, com um sentido, eu não entendo direito, mas parece um sentido assim assustador, que faz com que as pessoas tenham medo. Olha, o diabo está por aí, cuidado que o diabo está pronto para pegar as pessoas. Eu não sei como surgiu esse tipo de interpretação, essa ideia, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e de todos os ouvintes para alguns detalhes desse versículo, dois especialmente. O primeiro deles é quando fala que o diabo está em derredor. Onde é derredor? Derredor é próximo, significa ao redor. Significa fora, quer dizer que não está aqui. O diabo não está aqui onde eu estou. Até porque quando aceitei a Jesus, eu recebi o Espírito Santo em meu coração, como selo da minha salvação, da minha vida eterna, e que convive comigo até hoje, e eu não consigo compreender, como de fato nunca pude observar, que o diabo possa se aproximar de Deus que está comigo, que vive em mim. Portanto, eu sei que o diabo não está aqui, ele pode estar em derredor, que é um lugar que eu não sei onde é. Aliás, uma certa pessoa uma vez estava questionando comigo se uma pessoa por acaso quiser se encontrar com o diabo, vai conseguir? Porque eu pregava num certo momento e dizia que o diabo não tem poder sobre vós. O diabo não pode agir nas nossas vidas, na vida daquele que é salvo. O seu poder, o seu veneno, a sua ação continua no mundo. E nós podemos ver a ação de Satanás, que foi o pecado, hoje praticamente reinando no mundo. Mas a pessoa de Satanás, não, ele não pode se aproximar de ninguém. E uma pessoa então incomodada chegou e me perguntou: e se eu quiser? E se houver uma pessoa que queira ter contato com o diabo? Ele tem acesso a essa pessoa? No caso aqui seria, ele citou esse versículo e disse: se eu quiser ir lá onde o diabo está, eu vou ter contato com ele. Eu vou afirmar para o irmão uma coisa simples, e que é uma confissão, eu confesso o meu desconhecimento do fato. Eu não consigo saber, eu não sei. Se uma pessoa quiser procurar Satanás, ela vai encontrar, não sei. E confesso para os irmãos, eu não quero saber, eu não vou procurar o diabo, eu não vou lá no derredor onde ele está, para saber se ele me aceita ou se ele me quer. Isso não me interessa, porque eu tenho olhos para outro futuro, outra realidade espiritual, que o diabo, o Satanás, não faz parte desses planos, não se inclui nessa minha visão, e não me interessa
onde está o diabo ou o que ele queira comigo, eu não quero saber. Então, não soube responder aquela pergunta daquela pessoa. Eu não sei. Se uma pessoa vai procurar o diabo, eu não sei se ele acha, mas sei que aqui ele não está. Onde estiver um crente com o Espírito Santo em seu coração residindo em sua vida, não há nenhuma possibilidade de Satanás, o diabo, o nosso inimigo, se aproximar, porque o Espírito Santo é o próprio Deus conosco. Portanto, o diabo está em derredor, não está aqui, nunca estará. A outra parte desse versículo que nos chama a atenção, que eu gostaria que olhássemos com atenção, é que ele diz: ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A versão mais antiga diz: procurando a quem possa tragar. Ou seja, não há ninguém a quem ele possa tragar. Ele não pode tragar. Procurando alguém significa que não há ninguém ao seu redor, ao seu alcance. Ele gostaria que tivesse, mas não há. Portanto, Satanás não tem o que fazer contra aqueles que são chamados, que estão em Cristo. Satanás não tem mais poder sobre nós, não tem. O único resquício de poder que pode ter é o que ele deixou no mundo, e nós temos o poder de rejeitar essas coisas. É por isso que no versículo seguinte, no versículo 9, o apóstolo Pedro nos diz: resistir, portanto, com fé. Nós não precisamos nos sujeitar ao poderio do inimigo. O poder dele existe, está ao nosso redor, está por aí. Mas nós podemos resistir com a nossa fé, que é a grande arma que nós temos contra todas as armadilhas do inimigo. Repetindo o versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, ou seja, Ele garante o nosso crescimento espiritual a cada vitória, a cada dificuldade, a cada desafio. Ele mesmo nos há de firmar, ou seja, a nossa fé se torna cada vez mais sólida, cada vez mais estável. As dúvidas, as dificuldades, as provações vão se tornando cada vez menos capazes de interferir na nossa firmeza, porque o Senhor mesmo é quem nos firma. Também o Senhor mesmo vai nos fortificar, ou seja, teremos mais força do que a força do pecado, do que a força do inimigo. Eu não sei se o inimigo ele é muito poderoso, se ele é capaz. Não. Nós somos fortalecidos no Senhor, somos fortificados espiritualmente pelo próprio Deus. Não é pelo pastor, não é pela igreja, não é pelos irmãos. É o próprio Deus que age na sua vida e na minha vida, nos transformando em fortes. E por fim, a última palavra dessa coleção de virtudes é nos fundamentar. Fundamento significa alicerce, significa a base de onde estamos sendo edificados espiritualmente. E quem fortifica essa base, quem estrutura esse fundamento, é o próprio Deus, diz o texto bíblico. Quem há de abalar esse alicerce? O que pode danificar, prejudicar a edificação espiritual da sua vida se é o próprio Deus que está construindo e consolidando esse alicerce? Se nós fomos chamados em Cristo e o próprio Deus, depois disso, está trabalhando essas transformações em nossas vidas, que poder o inimigo tem sobre o salvo? Que poder o inimigo tem sobre o crente? Se nós nos resistirmos a ele firmemente com nossa fé, como diz o versículo 9, estamos completamente a salvo.
Nenhum mal pode nos acometer, nenhuma derrota espiritual terá poder sobre nós, porque é o próprio Deus que nos fortalece. Aí nós lemos o versículo 11, onde o apóstolo o apóstolo Pedro conclui a sua ideia, a sua pregação, com um hino de louvor. E ele diz: a ele, a este Deus da glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Os séculos dos séculos é todo o tempo que nós conhecermos, hoje e no futuro. Portanto, a esse Deus seja o domínio, e a nenhum outro Deus, a nenhum outro poder. Nenhum outro ser tem qualquer poder, mas somente o Senhor da glória, o nosso Deus, tem todo o domínio e todo o poder em todo o tempo. Que esse Deus maravilhoso, então, abençoe a sua vida, abençoe seu domingo, abençoe a nossa igreja, no nome de Jesus. Um grande abraço para todos.